Vamos falar sobre declaração de imposto de renda. Você já fez sua declaração ou não? Bom, estamos todos aí nos preparando, né, com uma série de dicas especiais para você que ainda não enviou a sua declaração, que está tentando fazer e está cheio de dúvidas. Aqui no meu lado, Hector Ruslan, advogado, especialista em direito tributário. Fazia tempo que não lhe encontrava aqui. Seja bem-vindo ao Jornal do Correio mais uma vez, Hector. Muito obrigado, Linda. Sempre um prazer estar renovando essa parceria com a Correio e com você. Olha, chega esse período e eu, inclusive, estou com uma dúvida, que fazendo a minha declaração já surgiu uma dúvida. Então, vou aproveitar também já aqui sua participação. Mas antes, vamos lembrar o básico, né? Por onde começar? Quem precisa declarar? Vamos lá. Os primeiros passos para que a gente faça uma declaração bem-sucedida é justamente começar pelo simples, pelo básico. Você precisa declarar o seu imposto de renda se no ano passado, ou seja, 2022, você teve rendimento tributável em um patamar igual ou superior a R$ 28.559,70. Por exemplo, do seu salário, de aluguéis, de pensões. Se você recebe, por exemplo, doações, são o que nós chamamos de rendimentos isentos e não tributáveis. Ou, por exemplo, se você recebeu indenizações na Justiça do Trabalho, isso são valores que não são tributados a princípio, mas se você recebeu em um patamar acima de R$ 40 mil em 2022, você precisa declarar. Se você tem um patrimônio que envolve aí bens, direitos, imóveis em R$300 mil, além disso, a partir de R$300 mil, você tem a obrigação de declarar. Lembrando que você aí que está nos assistindo pode participar. Tem alguma dúvida? Quer uma dica? Hector está aqui participando para também te ajudar. Tá aí o nosso WhatsApp, por onde você envia a sua dúvida também, tá certo? 99332-1212. Me diga uma coisa, tem como facilitar o envio desses documentos? Porque tem hora que bate o desespero. Com toda certeza. Uma das maiores preocupações que o contribuinte precisa ter é justamente no levantamento da documentação. E uma das novidades desse ano, que eu já trago aqui para vocês, é a da ampliação da declaração pré-preenchida, que é algo que pode ajudar muita gente, Linda. Na verdade, é uma modalidade que já existia, mas agora ela foi reforçada, certo? Pela Receita Federal. Significa que mais valores, mais contas, por exemplo, e mais transações serão capturadas automaticamente quando você realiza essa modalidade de declaração pré-preenchida, facilitando a vida do contribuinte. A gente tem aqui registrar aqui a participação do David, do Colinas do Sul. Inclusive, fazer uma pergunta que a gente abriu o programa, aliás, abriu sua participação falando sobre, que é justamente a base do salário qual a base de salário para declarar o imposto de renda nesse ano de 2023, né? Perfeito. A gente tem que sempre lembrar, pessoal, o exercício que nós vamos declarar é 2022. A declaração, sim, é a de 2023, mas a gente só vai levar em conta tudo que recebemos entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Não esqueçam que a gente sempre declara o ano anterior. E o patamar, repetindo, é R$ 28.559,70 no ano passado, em 2022. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora. A gente faz a declaração torcendo pela restituição. Quem tem direito? Essa é uma pergunta muito boa. A restituição, ela acontece quando nós temos, por exemplo, um tributo a ser pago e nós, na verdade, temos situações que o direito nos fornece para abater esse tributo pago ou até mesmo receber de volta. Sim. As situações são quando, por exemplo, temos os nossos dependentes, certo? Nós podemos indicar dependentes na nossa declaração e esses dependentes vão dar um direito de abatimento de R$ 2.275 por dependente. Nós também temos a possibilidade de descontar valores gastos com saúde e esses valores gastos com saúde, eles não têm teto, pessoal. Então, você pode aí estar descontando valores com plano de saúde, com atendimentos hospitalares e essas situações são muito importantes que você tenha a documentação, porque sem documentação é fácil de você submeter isso e receber a famosa malha fina. Nós temos aqui a pergunta do Celso de Campina Grande. Sou caminhoneiro autônomo e ganho por carga. Como faço para declarar o imposto? Vai depender de como você trabalha.
Se você tiver, por exemplo, um MEI ou, por exemplo, se você opera de forma 100% autônoma, nós temos situações distintas. A regra geral para o trabalhador autônomo do Brasil é a do chamado carnê-leão, que é um carnê que é efetuado o pagamento mês a mês para, então, esse tipo de serviço ser efetivamente tributado. Mas uma coisa não impede a outra. Se você, ao longo do ano, recebeu rendimentos tributáveis no patamar de R$ 28.559,70, você deverá declarar. Entendi. A pergunta aqui do Valtemir Oliveira. Estou afastado do trabalho há mais de 2 anos por doença e recebo R$ 2.016 de benefício do INSS. Nesse caso, preciso declarar? Vai depender se você tem rendas paralelas. Se você recebe, por exemplo, algum auxílio de um familiar, se você recebe aluguéis, se você tem algum outro tipo de serviço, mesmo que temporário, algum bico, caso você supere o patamar de obrigação, você deverá declarar também o seu imposto de renda. Caso não, você não precisa. As informações, aqui é a pergunta do João Neto de Mangabeira. As informações contidas na declaração pré-preenchida, realizada através do gov.com, o site do governo, são informações 100% confiáveis? São informações que são extraídas diretamente da base de dados da Receita Federal. Então, elas têm um nível de acurácia que nós poderemos dizer que é confiável. E, para finalizar, quem está com pendência com a Receita há anos, declara novamente? Como é que faz? Essa é uma situação que precisa ser muito bem vista caso a caso. A gente tem a possibilidade de fazer as chamadas declarações de forma retroativa, certo? A gente pode, então, estar saneando alguns problemas que aconteceram ao longo dos anos. Mas isso não vai limpar ou anular eventuais multas que você tenha por atraso ou por ausência de declaração. O que eu sempre recomendo é dar uma olhada lá nos portais do gov.br, no ECAC ou no programa de declaração, ver se está tudo em ordem, ver se você tem multas, quita isso e parte para a sua declaração. Obrigada, viu, pela sua participação aqui e volte sempre. Eu que agradeço, Linda. Muito obrigado a todos os contribuintes e telespectadores.